Amigos e amigas do JP TV, hoje quero fazer-lhe uma pergunta. Qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Qual é a imagem que nós fazemos de Deus? Pela Bíblia, nós vamos ver que Deus se manifesta com duas faces. No Antigo Testamento, ele tem uma face. No Novo Testamento, ele tem uma segunda face. Mas será que Deus mudou? Deus jamais poderia mudar. Porque se Deus pudesse mudar, não seria Deus. Porque Deus é um ser absolutamente perfeito e absolutamente imutável. Então, por que duas faces de Deus? Porque Deus se manifestou em épocas diversas e diferentes. Deus usou uma pedagogia de manifestação de acordo com a cultura, de acordo com a inteligência e com a realidade de cada povo e de cada época. Vamos ver como isto aconteceu. Na primeira manifestação de Deus, que aconteceu com Abraão, narrada em Gênesis capítulo 12, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vejam bem, na primeira manifestação de Deus consta a palavra maldição. Segundo momento que Deus fala ao ser humano foi com Moisés, que está em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Diz Deus a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é um lugar sagrado. Deus parece estar assustando Moisés. Terceiro momento, quando Moisés volta do Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos, veio o povo que traiu Deus e estava adorando e dançando diante de um bezerro de ouro. Evidentemente que Deus se irritou e ordenou a Moisés que punisse o povo de Israel. E Moisés diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um coloque a espada na cintura, circulai pelo acampamento e matai de porta em porta até os parentes, amigos e vizinhos. Os levitas fizeram o que Moisés mandou e naquele dia tombaram cerca de 3.000 homens. No templo de Jerusalém havia um lugar onde Deus habitava, que era chamado o Santo dos Santos. Quem é que entrava naquele local? Apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. E o povo não podia se aproximar. Ora, a face de um Deus que se isolava, ou parecia se isolar do povo. Aí nós temos a imagem de um Deus que se vinga, de um Deus que castiga, de um Deus que é guerreiro, de um Deus que não perdoa facilmente. Esta é a imagem, primeira face do Deus do Antigo Testamento.
Mas a pedagogia de Deus foi crescendo em amor e em proximidade. E aí nós vamos chegar ao Novo Testamento, onde se apresenta a verdadeira face de Deus. A verdadeira face de Deus em Jesus, que se torna homem como nós, que assume a nossa humanidade, que convive conosco e passa a usufruir da nossa companhia e passa a buscar a nossa companhia. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver uma nova manifestação de Deus. E começa com uma grande revelação. No Antigo Testamento, o nome de Deus era impronunciável. Em vez de Yahvé, dizia-se apenas Adonai. Nem se podia pronunciar o nome de Deus. No Novo Testamento, Jesus, em resposta ao pedido dos discípulos, diz o seguinte: quando rezardes, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Vejam bem que mudança radical. De um Deus assustador a um Deus Pai. E São Paulo vai mais longe. São Paulo diz, vós sois conduzidos pelo Espírito que vos leva a dizer Abba, isto é, Paizinho. Então nós temos Jesus, que chama Deus de Pai, Paulo, que diz que nós devemos chamar Deus de Paizinho. E as manifestações de Deus nas diversas parábolas. A parábola do bom samaritano, que vai socorrer a vítima que foi agredida e ferida pelos ladrões. A parábola do filho pródigo. Sai de casa em busca da diversão, mas todos os dias o pai ia até a curva da estrada para ver se o filho retornava. E o dia que o filho retornou, o pai, movido de misericórdia, foi-lhe ao encontro correndo, cobriu-o de beijos. E antes que ele fosse tomar banho, porque ele voltava de uma caminhada exaustiva e suada, cobriu-o de beijos e só depois mandou que ele fosse banhado, que ele fosse lavado e vestido com uma túnica nova e fosse colocado um anel nos seus dedos e fossem dadas sandálias novas para os pés deles e ainda veio um banquete com festa. Deus, Pai, já agora o chamamos de Pai, foi ao encontro do filho, beijou-o, cobriu-o de beijos. É o amor de Deus. E o grande momento da nossa redenção. O grande momento de Deus, quando Jesus se levanta da mesa, cinge-se de uma toalha, toma uma bacia, coloca água nesta bacia e lava os pés e enxuga os pés dos seus discípulos. Façamos uma pequena comparação da palavra a Abraão: amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, a este momento de Jesus ajoelhado diante dos seus discípulos, lavando os pés. Que mudança significativa e amorosa. Mas ainda tem um outro momento muito importante. Pregado na cruz, entre sofrimentos e desprezo,
eleva a voz e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E para chegar à culminância desta atitude de Deus, damos a palavra a São João, quando diz na sua primeira carta que Deus é amor. Meu irmão e minha irmã, esta é a definitiva definição de Deus. Deus é amor. Tudo o que aconteceu ao longo da história bíblica foi uma pedagogia crescente de Deus para chegar à sua suprema e última e definitiva definição: Deus é amor. Bento XVI fez um apelo muito grande para todos nós cristãos: mudem a sua imagem sobre Deus, porque Deus é amor, e amor tudo perdoa, tudo tolera, tudo faz, tudo promove, tudo ajuda. Deus é amor. Mude a sua imagem de Deus, assim como nós, como eu, temos que mudar a nossa imagem de Deus. E vejamos sempre e unicamente Deus na miragem, na face Deus amor. Pense isso e eu lhes digo Shalom.